Boa noite. Boa noite. Executivo da Camargo Correia admite pagamento de propina de 110 milhões de reais a ex-diretores da Petrobras. Moradores do Campos Elíseos, no centro, entram na justiça contra o uso de hotel da região no programa de Braços Abertos. Polícia Civil reabre investigação sobre a morte do empresário Marcos Matsunaga, herdeiro do Grupo Ioki. Arrastão e terror na Via Dutra. 5 carros foram roubados, houve troca de tiros e um carro foi incendiado. Atentado no Afeganistão mata 34 pessoas e deixa centenas de feridos. E atletas da seleção master de patinação de velocidade provam que a prática esportiva não tem limite de idade. Moradores dos Campos Elíseos, na região central de São Paulo, entram com uma ação contra a prefeitura. Eles não querem que um hotel na rua Barão de Limeira seja usado como abrigo de dependentes químicos do programa de Braços Abertos. Essas fotos, obtidas com exclusividade pelo Jornal da Gazeta, mostram que os cômodos do imóvel já estão ocupados com beliches e colchões. Mesmo de noite, a porta do prédio costuma ficar aberta. E nós reparamos que as mesmas pessoas que estavam chegando à noite, que nós também ficamos até tarde, estavam saindo pela manhã. Inclusive profissionais, creio eu, acho que supervisores deles, acompanhando eles, pessoas que saem com vassouras na mão, enfim, caminhando aqui pela calçada. A vizinhança é contra a instalação do hotel no bairro. A maioria considera que a vinda dos dependentes químicos em tratamento pode trazer traficantes para a região. Os traficantes vêm para cá, atrás deles. Então, eles atraem pessoas, bandidos, que de fato são bandidos. Eles não são bandidos, bandidos são os que traficam. Eles são usuários, são pessoas doentes que precisam de tratamento efetivo. Outra queixa é que os usuários vão continuar consumindo droga nos hotéis. O governo municipal oferece para eles uma oportunidade de trabalhar. Mas se ele se drogar e não quiser ir trabalhar, ele não tem obrigação de ir. E depois ele volta e dorme aqui. Recentemente, 2 hotéis utilizados no programa foram fechados por problemas estruturais e pelas péssimas condições de higiene. A prefeitura admitiu o problema e disse que já está mapeando a implantação dos novos locais. Os moradores aqui de Campos Elíseos entraram com uma ação cautelar na justiça para tentar barrar a instalação do hotel na rua Barão de Limeira. O Conselho de Segurança do bairro teme que o fluxo dos usuários aumente a insegurança e defende que o programa de Braços Abertos seja ampliado para outras regiões da cidade. Nós temos dependentes químicos de todos os bairros de São Paulo, então é importante que esses equipamentos, se é que são realmente um equipamento e uma ação de promoção do ser humano, que ele aconteça em todos os bairros da cidade. Em nota, a Prefeitura de São Paulo afirmou que está em processo de mudança de hotéis depois do descredenciamento de alguns que apresentaram condições precárias de infraestrutura. A administração municipal disse que estuda a viabilidade de locais adequados para abrigar os beneficiários do programa de Braços Abertos, para que tenham acomodações e moradias dignos. A Prefeitura não confirmou se o hotel na rua Barão de Limeira será usado para esse fim. A pedido do Ministério Público Estadual, Polícia Civil reabre a investigação sobre a morte do empresário Marcos Matsunaga, herdeiro do Grupo Ioki. A polícia vai apurar se Elise Matsunaga teve ajuda no assassinato do marido e para ocultar o corpo do empresário em Cotia, na Grande São Paulo. O caso foi em maio de 2012. A família denunciou o desaparecimento do empresário e 2 semanas depois, Elise foi presa e confessou ter matado o marido com um tiro na cabeça, esquartejado o corpo e jogado partes na Estrada dos Pires, em Cotia. Elise está na penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, à espera da realização do júri. Polícia Militar prende 4 homens suspeitos de assaltar um supermercado na noite de ontem na estrada Itaquera-Guaianazes, na zona leste de São Paulo. 2 são menores de idade. Os 4 foram presos quando dirigiam um carro roubado. O assalto aconteceu por volta das 7h30 da noite. 8 criminosos entraram no comércio e 2 deles portavam fuzis. Nessas imagens, 2 comparsas foram chamados pelo rádio, pularam um balcão e invadiram o mercado.
Neste outro trecho, eles obrigam este funcionário de camisa vermelha a recolher o dinheiro após o plano de entrar na tesouraria dar errado. Os criminosos também levaram os pertences das pessoas que estavam no local e as armas dos seguranças. Foi recuperada pela polícia na noite de ontem a carga de produtos eletrônicos furtada no aeroporto de Guarulhos em 2013. A polícia recuperou cerca de 7 mil itens entre tablets e celulares que foram furtados de um terminal de cargas da TAM. O caso aconteceu em setembro de 2013. Ontem à noite, 5 pessoas foram presas no galpão onde estava a carga roubada, na Vila Vivaldi, em São Bernardo do Campo. A polícia localizou os criminosos após uma denúncia anônima. As imagens registradas em Cumbica servirão para esclarecer a participação de cada um deles no crime. Em 2013, a carga avaliada em 5 milhões e 500 mil reais havia chegado pela manhã de Manaus e seguiu direto para um terminal da TAM Cargo. Os vigias permitiram a entrada de um caminhão baú vermelho com 2 dos criminosos. Os ladrões usavam roupas que pareciam o uniforme de funcionários do terminal, empilharam a carga no caminhão e saíram do local. Cerca de 15 criminosos fortemente armados fizeram um arrastão na rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, por volta das 6 horas da manhã de hoje. O crime aconteceu na região de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no sentido São Paulo. Os bandidos aproveitaram o intenso fluxo de veículos e assaltaram uma moto e pelo menos 5 carros com famílias que passariam um feriado fora do Rio. Um dos suspeitos portava um fuzil. Disparos foram feitos criando pânico entre os motoristas. Um automóvel chegou a ser incendiado, provocando a interdição parcial da via. Na fuga, houve troca de tiros com a polícia militar, que conseguiu recuperar 2 veículos roubados. Até agora, ninguém foi preso. Operação Lava Jato, o vice-presidente da empreiteira Camargo Correia afirmou hoje, após acordo de delação premiada, que graças à má qualidade dos contratos firmados com a Petrobras, era possível incluir o valor de propinas destinadas às diretorias de abastecimento e de serviços da estatal. Ainda segundo Eduardo Leite, o valor dos contratos poderia variar até 20% a mais do previsto para a realização das obras, que custavam milhões até bilhões de reais. Sendo assim, as propinas, que custavam apenas 1% do total, passavam desapercebidas. O vice-presidente também alegou em depoimento ao Ministério Público Federal que a Camargo Correia pagou no total 110 milhões de reais em propinas no esquema de corrupção dentro da Petrobras. O dinheiro teria sido repassado para os ex-diretores da estatal, Renato Duque e Paulo Roberto Costa. E 3 das principais revistas semanais do país trazem na capa a repercussão da prisão do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. A Carta Capital traz o efeito Vacari. A revista relaciona a prisão do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, ao crescimento da campanha de impeachment da presidente. A manchete da Veja faz uma montagem fotográfica com a imagem de João Vacari segurando a bandeira do partido em terra deserta. Espécie em extinção é o título. Na capa da Isto É, a prisão do ex-tesoureiro do partido e a aproximação do escândalo do Petrolão ao governo Dilma. Investigada na Operação Lava Jato, a consultoria do ex-ministro Antônio Palocci, coordenador da campanha da presidente Dilma Rousseff em 2010, teria recebido 12 milhões de reais de várias empresas. Segundo a revista Época, a consultoria não comprovou essas prestações de serviço. A publicação teve acesso a documentos da firma de consultoria de Palocci, a Projeto, que está sendo investigada pelo Ministério Público Federal. O ex-ministro atuou como um arrecadador informal do PT ao lado do tesoureiro João Vacari Neto. A revista afirma que em 3 de dezembro, quando foi escolhido como ministro da Casa Civil, Palocci recebeu 2 milhões de reais do escritório do ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, morto em 2014, supostamente pagos pelo Pão de Açúcar. Esse dinheiro teria sido repassado sem um contrato formal. Ele ainda teria recebido diretamente 3,5 milhões de reais do Pão de Açúcar durante a campanha de Dilma,
também sem um contrato formalizado. Além desses pagamentos, Palocci teria recebido 6,5 milhões de reais das empresas JBS e Caoa. Segundo a reportagem da revista Época, a consultoria do ex-ministro Palocci não conseguiu comprovar o serviço prestado às empresas. Procurados pela revista, o Pão de Açúcar informou que não vai se pronunciar. O grupo Caoa afirmou que nunca teve nenhum contrato com a assessoria de Palocci. Já a JBS informou que nunca teve negócio com Antônio Palocci. O ex-ministro, por meio de nota, disse que a Projeto prestou serviços de consultoria às empresas e que os documentos sobre essas parcerias já foram disponibilizados ao Ministério Público Federal desde o ano de 2011. Veja agora as manchetes de amanhã dos 2 principais jornais de São Paulo. Folha de São Paulo, indefinição de Dilma emperra a atuação de agências reguladoras. Segundo o jornal, a demora da presidente em nomear gestores está travando órgãos e as decisões dos interinos dão margem para contestações na Justiça. O Estado de São Paulo, Planalto contra-ataca para desmontar tese de impeachment. O jornal afirma que o governo está com uma forte campanha de marketing para contornar a crise política e também adotou a pronta resposta em vez do silêncio dos primeiros meses do segundo mandato. Atletas da Seleção Master de Patinação de Velocidade representam o país em competições internacionais e provam que a prática esportiva não tem limite máximo de idade. Andar de patins é uma brincadeira comum praticamente a todas as crianças. E toda essa brincadeira virou coisa séria para crianças mais velhas. Esses mocinhos, que já passaram dos 65 anos de idade, integram a Seleção Brasileira Master de Patinação de Velocidade. Eles participam de competições regionais, nacionais e até estrangeiras. Já ganharam, inclusive, muitos prêmios. Seu Almir começou a patinar aos 50 anos de idade. Hoje, aos 68, o engenheiro elétrico conta que já se machucou sobre as rodinhas e tem 3 pinos em cada ombro. Mesmo assim, a vontade é continuar ainda por muitos anos. A gente quer acompanhar os mais novos, etc. e tal. A gente não vê a hora de chegar o momento do treino, né, da gente estar junto com o pessoal. A Seleção Brasileira Master de Patinação de Velocidade começou em 2009. De lá para cá, os títulos foram muitos. Mas a maior vitória é ter referências e exemplos de quem já está com quase 80 anos. É o caso de seu Koji. Ele tem 78 anos e desde os 30 pratica a patinação. Aos 45 anos, ele descobriu um câncer de intestino, mas nem a doença foi obstáculo para largar os patins. Em 2003, tinha recuperado tudo a minha saúde. Corri até a maratona. Aí eu comecei a pensar, agora que eu estou praticando esporte, eu vou voltar a comer tudo que eu comia antigamente. Aí entupiu o coração, teve que fazer cirurgia no coração, 3 safena e uma mamária. Depois tive 13 infartos. Aí eu pensei, agora eu estou no fim da vida, né? Aos 72, passou a treinar profissionalmente na seleção e ganhou diversos campeonatos nacionais e sul-americanos. Eu estou praticamente curado do mal do coração. Apesar de funcionar só 60% do coração, né? Mas eu quero manter esse 60% por mais tempo patinando. Para o técnico, trabalhar com esses meninos da melhor idade requer treinamento específico. Tem que administrar muito bem a frequência cardíaca de cada um para que todos possam treinar no seu limite, mas também com todas as precauções. Falo sempre para eles, em qualquer lugar que eu vou, que se eu chegar na idade deles, né? Com a saúde, com a disposição, o amor pelo esporte, eu já estou no lucro. Não é que eu não vá envelhecer, eu vou envelhecer, mas se eu puder envelhecer com saúde, se eu puder envelhecer com alegria no coração, é tudo aquilo que eu preciso.
E o feriado prolongado começou com muito sol em todo o estado de São Paulo e temperaturas altíssimas. Chegou a fazer 29 graus aqui na capital paulista e 32 em Santos, no litoral. Amanhã as temperaturas têm uma ligeira queda e pode voltar a chover. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. O domingo promete ser de chuvas na maior parte do Brasil. A frente fria que se formou no sul do país agora avança em direção ao sudeste, trazendo chuvas para toda a região, com exceção do norte de Minas Gerais. Também não há expectativa de chuva no extremo sul gaúcho e em boa parte do interior do Nordeste. Nas outras áreas do país, o tempo continua abafado e ainda deve chover entre a tarde e a noite, sendo que os maiores volumes acontecem na região norte e no litoral do Maranhão, do Piauí e do Ceará. O calor predomina em todo o país. Chega a fazer até 29 graus em Porto Alegre, 32 em Vitória, 33 no Rio de Janeiro, 34 graus em Cuiabá, 30 em Salvador e 32 em Maceió. Aqui em São Paulo, a frente fria passa pelo mar e muda a direção dos ventos no leste e no sul do estado. Por isso, a umidade aumenta nessas áreas. O sol ainda predomina na maior parte das regiões, o ar fica abafado e há previsão de pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. No litoral e aqui na capital, o calor diminui devido ao aumento da nebulosidade e as chuvas acontecem de forma bem pontual. Vamos ver as temperaturas? Aqui em São Paulo, nessa madrugada, mínima de 20 e amanhã à tarde, máxima de 28 graus. Em Santos ainda faz calor de 29 graus, mas é bom ir à praia cedo porque à tarde tem previsão de chuva. E na cidade de Barretos, no norte do estado, apesar das chuvas, os termômetros batem na casa dos 31 graus. O calor no primeiro trimestre deste ano bateu novo recorde e foi o mais quente já registrado. O levantamento é da Agência Americana da Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera e mostra também que a temperatura média global foi recorde para o mês de março, desde quando as medições foram iniciadas em 1880. A média na Terra foi de 1,65 graus maior que a média para o mesmo século. E a temperatura média global ficou 0,82 graus Celsius acima da média registrada. Fórmula 1, o inglês Lewis Hamilton da Mercedes está na pole position do Grande Prêmio do Bahrein, que será disputado amanhã. Hamilton foi o mais rápido nos 3 classificatórios que definiu o grid de largada. É a 4ª vez no ano que o piloto da Mercedes conquista a pole. O alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, pressionou, cravou a 2ª melhor volta e também vai largar na primeira fila do GP de Bahrein. Nico Rosberg, da Mercedes, foi o 3º colocado e dividirá a 2ª fila com Kimi Raikkonen, da Ferrari. Os brasileiros Felipe Massa, da Williams, e Felipe Nars, da Sauber, largam em 6º e em 12º, respectivamente. São Paulo recebe uma exposição com fotos, cartões postais e equipamentos do estúdio de Werner Haberkorn. A Fotolabor, empresa do imigrante alemão, funcionou na capital entre 1940 e 1990 e registrou o desenvolvimento e a transformação da cidade ao longo dos anos. Viaduto Santa Ifigênia, anos 50. Viaduto Santa Ifigênia, hoje. Quanta diferença! Dá para imaginar como que era, por exemplo, esse ponto há 50 anos atrás? Menos prédios, mais arborizado, com carros passando por aqui. Essa aí é a Avenida São João, nos anos 40. A pista, bem mais larga, era a passagem dos antigos bondes. O edifício Altino Arantes, que abrigou o Banco do Estado, o Banespa, já fazia parte da paisagem. Hoje, o prédio continua imponente, mas a quantidade de pessoas e de ônibus que passam aos seus pés na Avenida São João impressiona. Todas essas imagens pertenceram ao acervo da Fotolabor, agência que funcionou entre os anos de 1940 e 1990. O criador da agência e autor dos trabalhos foi o alemão Werner Haberkorn, radicado no Brasil nos anos 30. Ele foi um dos responsáveis por fabricar essa imagem, esse estereótipo da grande metrópole, através dos seus cartões postais que a gente conhece até hoje.
As imagens têm uma particularidade, todas foram concebidas para serem cartões postais da cidade. Isso porque a agência tinha uma vocação essencialmente comercial, revelar a turistas e viajantes a força de uma São Paulo que crescia sem parar. O horizonte mudava tão rapidamente que os postais precisavam ser atualizados. A cada clique, uma imagem diferente do mesmo lugar. Habercorn também utilizava a técnica da pintura. Ele dava vida aos cartões com pinceladas de anilina. Ele molhava a anilina e ia fazendo no próprio papel fotográfico, eram postais fotográficos, e depois passava um verniz. Pelas lentes da Fotolabor, também passaram o Parque do Ibirapuera, que ainda era uma novidade em São Paulo, assim como o Estádio do Pacaembu. A elite paulistana, vestida de terno e gravata, se reunia no recém-inaugurado Aeroporto de Congonhas para ver os aviões passarem. Hoje, as fotos são uma viagem no tempo. A gente vê arranha-céu, vê a cidade moderna e não sabe da história passada dela. É uma história bastante rica e que muitos lugares não têm isso aqui. What are you doing, New Year's, New Year's? A exposição Werner Habercorn e a Fotolabor fica aberta até 9 de junho, de terça a domingo, das 11 às 5 da tarde, no Centro Cultural Correios, São Paulo. A entrada é gratuita. E a seguir, fãs de super-heróis se reúnem em São Paulo e terror no Afeganistão. Estado Islâmico assume a autoria do atentado suicida que matou 34 pessoas e deixou centenas de feridos. Suas axilas parecem bonitas depois da depilação? Olhe mais de perto. Com uma lupa, você consegue ver como a depilação irrita a sua pele. Só o antitranspirante Dove, com seu exclusivo 1/4 de creme hidratante, ajuda a pele a se recuperar, deixando suas axilas visivelmente mais suaves, macias e bonitas em apenas 3 dias. Pele mais macia e hidratada. Proteção efetiva. Dove, o número 1 em cuidado com as axilas. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. As semifinais do Paulistão vão fazer São Paulo tremer. Tem Derby Paulista e Clássico Sansão. Primeiro, Corinthians e Palmeiras se encontram na luta pela vaga na final. Depois é a vez de Santos e São Paulo entrarem em campo. Confira os detalhes desses jogaços no Mesa deste domingo, que vai contar com a presença de Antônio Roque Cittadini, conselheiro do Timão, e de Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, ex-presidente do Santos. Mesa Redonda, neste domingo, 9h30 da noite. Oferecimento LuxColor. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com LuxColor. Valtec. Super manta líquida impermeabilizante. Antitranspirantes Dove Men Care. Protege sem irritar sua pele. Rivais desde a década de 30, a DC Comics e a Marvel competem há anos nos quadrinhos. Nos últimos tempos, essa disputa foi parar nas telonas. E hoje um evento realizado em várias cidades ao redor do mundo espera ter reunido o maior número de pessoas vestidas de heróis da DC Comics simultaneamente. Aqui na capital, o encontro aconteceu no Clube Tietê, na Zona Norte. Tried to create a suit of armor around the world, but I created something terrible. Ultron in the flesh. Semana que vem, estreia a sequência do filme Os Vingadores, principal lançamento da Marvel nesse ano. Don't compare me with Stark.
You're gonna break your old man's heart. If I have to. He thinks he's doing the... E já que o novo filme da DC Comics, Batman vs Superman, só sairá em 2016, a Warner decidiu chamar a atenção dos fãs em um evento dedicado aos super-heróis. Obviamente que é uma iniciativa de confraternizar diferentes gerações, diferentes públicos, jovens, crianças, pais, que têm diferentes gostos para diferentes heróis. O pequeno Felipe, ou melhor, o Flash, veio acompanhado dos pais e da Irmã Maravilha. E mesmo cercado por uma família de heróis, ficou assustado quando viu o Coringa. Ele é muito feio e aí ele faz muita careta, ele não gostou. Por que anda tão sério, Flash? Sorria, Felipe, sorria. Não assustei ele, né? Ele simplesmente olhou pra mim. Talvez não tenha gostado do que tinha visto. Mas Felipe não tem o que temer. Batman, parceiro de Flash na Liga da Justiça, irá defendê-lo. Primeiro eu vou ter que pegar o Coringa e dar uma salva nele, porque ninguém mexe com um super amigo, né? Com um membro da Liga da Justiça, na qual eu faço parte. E por falar em Batman, dá só uma olhada nessa réplica oficial do Batmóvel de 1966. Esse é o momento mais esperado do evento. A ideia é reunir o maior número de pessoas fantasiadas para tentar bater um recorde e entrar para o Guinness Book. Segundo a organização do evento, 175 heróis participaram da foto oficial aqui em São Paulo. Esse número será somado ao de outras 11 cidades do mundo, como Queensland, na Austrália, e Los Angeles, nos Estados Unidos, antes de ser auditado pelo Livro dos Recordes. Estado Islâmico assume a autoria do atentado suicida que matou 34 pessoas e deixou uma centena de feridas no Afeganistão. O atentado suicida ocorreu no começo da manhã na entrada do Banco de Cabul, quando dezenas de pessoas estavam no local para receber seus salários. O presidente afegão Ashraf Ghani disse que o Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque. Outras 2 explosões foram registradas na cidade, mas ninguém ficou ferido. Nos últimos meses, o grupo terrorista foi acusado de cometer várias ações insurgentes no Afeganistão. Segundo a ONU, 655 civis morreram e outros 1.155 ficaram feridos no primeiro trimestre de 2015 por causa de eventos relacionados ao conflito armado no país. E o Jornal da Gazeta termina aqui. E a edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Excelente domingo para vocês. Nós voltaremos na segunda-feira às 19 horas. Uma boa noite para você. Não perca nenhum lance das semifinais dos campeonatos estaduais no Mesa Redonda. Neste domingo, 9h30 da noite. Assista agora, Gazeta Imóveis.